Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Carlos Busch. Ele foi por mais de 20 anos executivo de empresas como Microsoft, Oracle, Software AG, como é que é? Software AG. Software AG e Salesforce. Atuou como vice-presidente de vendas da América Latina, da Latam, e ele também é autor do livro best-seller Muito Além das Expectativas. 4 vezes melhor do mundo em vendas. Será que a gente vai aprender hoje? Nossa, nem me fale, Seja que honra. bem-vindo. Que honra, Imagina, Carlos. gente. Obrigado eu. mais pelo convite, por ter aceitado o convite de participar no Receita de Sucesso Podcast. E eu vou complementar. É que a gente teve que reduzir, né, o currículo, porque senão era 30 minutos só para descrever o currículo do Carlos. Mas deixa eu complementar que eu fiz o dever de casa, já ouvi vários podcasts, sou fã do trabalho do Carlos. Já esteve em mais de 40 países, fala 3 idiomas, já esteve em quase todos os continentes, dos 500 maiores presidentes das empresas do mundo, ele já deve ter se reunido com mais de 450 e teve sobre sua gestão abaixo, né? Sobre sua gestão mais de 1 bilhão de faturamento em vendas. É isso, né? É isso aí. Tá bom para você? Tá bom, né? Acho que vai dar Será um que dá? bate-papo bom. Será que vai ser uma mentoria Com certeza. bilionária? Mas é um Canetas problema, a apostas gente tá aqui. levantando a régua e depois. Vamos ver. Olha o nome do episódio, ó, mentoria de bilhões. Ó, vamos lá. Carlos, poxa, eu acho, assim, acho que a maior parte quem é empreendedor já conhece o Carlos, né? Para quem ainda não conhece, a gente queria te conhecer um pouquinho mais. Quem é o Carlos? Da onde o Carlos veio? Onde o Carlos está hoje? Para onde onde você deseja chegar? Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, que eu sei também que é incrível. Não, imagina. Obrigado em primeiro lugar. Parabéns pelo projeto. Tô muito feliz de estar aqui. O Busch, ele é... Eu digo que eu sou um improvável, né? Porque da onde eu vim, para onde eu cheguei, nunca pensei nisso, né? Eu venho de uma família muito simples do Rio Grande do Sul. Eu, com 13 anos, lavava caminhão, pra você ter noção, né? Nada a ver, assim, do que aconteceu. E aí, só para resumir, dos meus 20 anos em diante, eu trabalhei na ONU. Trabalhei no ecossistema Microsoft e em várias outras grandes multinacionais de tecnologia, até a última, que foi a Salesforce, né? Isso foi por 23, 24 anos que eu fiz esse trabalho, liderando operações de vendas e marketing. E, paralelo a isso, eu procurei sempre... Eu aprendi desde muito cedo que talvez a única forma que eu tinha de impactar ou ter espaço no mercado era ser um pouco diferente dos outros. Entregar mais, pensar diferente. Então, eu sempre me provoquei muito nisso porque eram as ferramentas que eu tinha, né? E isso começou a dar muito certo. E aí eu entendi que eu precisava estudar muito para ter sempre muito mais conteúdo para surpreender as pessoas. E isso fez com que eu investisse muito em educação. Então, eu levei 10 anos para me formar, né? Levei 10 anos por N razões. Primeiro não tinha dinheiro, depois eu não tinha tempo. Troquei 5 vezes de curso, né? E depois que eu me formei, eu defini como prioridade na minha vida que era, eu tinha muito sucesso profissionalmente, mas não tinha na parte de educação. Eu preciso ter um currículo forte de educação. E aí eu fiz 9 especializações no exterior, porque eu quis focar em ser sempre diferente, agregar valor. E aí em janeiro de 22, eu tomei a decisão de pivotar minha carreira, de abandonar esse mercado. Então, quando acabou o ano fiscal lá na Salesforce, eu pedi demissão e criei um business de educação corporativa, né? E é o que eu tenho feito aí nos últimos 2 anos, cheio de desafios diferentes, mas muito feliz. Realmente eu encontrei... não imaginava que eu teria um outro modelo de carreira que eu seria tão feliz quanto e eu consegui encontrar, então estou super feliz. Cara, que legal. Então esse é o Busch. Maravilha. Pai de 2 filhos, casado, eu tô com a minha esposa nós somos namorados desde 97, então bastante tempo juntos. E eu tenho um filho de 14 anos que é o Vicente e a Manuela de 4. Então esse é o Busch. Caramba, você que passou por várias empresas, vários negócios, e são negócios assim incríveis, né? Porque são empresas multinacionais, extraordinárias. E, poxa, eu sei, Busch, que você é bom em várias coisas, né? Tem várias coisas que você é bom como um grande empreendedor, sei que você é bom na área de gestão, vendas, marketing, liderança, gestão de pessoas. Mas eu sei que tem algo que se eu espremer o Carlos, eu vou extrair o melhor do que você tem. Qual área você se destaca?
Eu entendo que todo o meu resultado ele foi sempre baseado no mundo de marketing e vendas, né? Mas se eu fosse nomear uma categoria nisso, eu chamaria de diferenciação, né? Porque eu tenho, talvez, com esse repertório desses 20 anos, o que talvez mais enriqueceu é a minha forma de pensar diferente, de poder te mostrar modelos de negócio que tu pode oportunizar mais, como é que gerar mais valor para o teu cliente, como é que gerar melhor experiência, em consequência, te gerar mais resultado. Né? Então, diferenciação talvez seria o termo. Ninguém acorda dizendo eu preciso de alguém de diferenciação, né? Legal. Mas no final do dia é a forma mais inteligente de ter mais resultado, né? Maravilha. E se a gente fosse... Será que a gente consegue colocar isso em pilares? Quais seriam os pilares para qualquer um que está ouvindo a gente olhar para o seu negócio ou para quem está criando um negócio, né, do zero, ter esse grande diferencial olhando para o modelo de negócio e conseguir se destacar diante de tantas empresas que a gente tem hoje no mercado? Eu tenho um método que eu criei, né? Ah, legal. Eu tenho um método e se eu fosse agrupar os pilares desse método, e até a própria imersão, o jeito que eu conduzo, assim, a primeira coisa que a gente tem que se questionar é qual é o contexto que a gente está inserido e qual é a crença que a gente tem para atender esse contexto. Então, vou fazer uma provocação para vocês aqui para a gente criar um pano de fundo. Tá. Quando vocês lembram do MP3 Player? Vocês são mais jovens que eu, não vão lembrar talvez. O MP3 Player era a música, primeiro início da música digital, foi antes do iPod, né? E quando entrou aquela época, a gente, foi um mega avanço, um device pequenininho, uma mega experiência de consumo, né, tal. Só que as pessoas começaram a piratear muita música, começaram a usar muito música ilegal. Por quê? Porque a experiência, o contexto na época era qual? Você tinha que comprar um CD que custava, sei lá, R$ 26,90, ir para sua casa, copiar as 15 músicas do CD para o computador, escolher só a que você gostava, porque você não gostava mais de uma, e gravar no MP3. Se você quisesse ter 50 músicas no MP3, eram 50 CDs comprados, ou seja, economicamente não era para qualquer um. Isso fomentou na sociedade a pirataria. Então o contexto na sociedade eram as pessoas não tendo a possibilidade de ter música da maneira mais justa que elas acreditavam. Por isso que elas passaram a não seguir talvez a lei, vamos chamar assim. A Apple lança o iPod na sequência. E todo mundo associa o crescimento da Apple muito pelo lançamento do iPod. O iPod não teve o sucesso porque era o device mais fantástico, porque era touchscreen, porque o fone de ouvido era branco. O sucesso foi porque eles criaram o iTunes, que entendeu o contexto e disse, você não compra mais o CD, você só compra a música que você quer. É $1. E isso fez com que o contexto e a crença se conectassem. Né? Com o passar do tempo, as pessoas, o contexto mudou. E a gente não quer mais pagar por música. Aí nasce o Spotify. Por exemplo, alguém de nós, ou quem está nos ouvindo no próprio Spotify ou assistindo pelo YouTube, é só perguntar, você não paga o Spotify? A grande maioria paga. Por que paga? Para escutar música? Não, para não ser interrompido. Ou seja, a música passou a ser de graça. Então o contexto é o que manda na sociedade. Se eu tiver a habilidade de entender contexto e criar a crença certa, eu já tenho o primeiro pilar resolvido, que é posicionamento. Óbvio, eu fiz de uma maneira aqui ampla. Eu não sou a Apple, isso tem para qualquer negócio, para qualquer indústria. Uma vez que eu entendo o contexto e a crença, eu vou me comunicar da maneira correta, aí entra elementos de marketing, enfim. Antes de eu ir e falar de marketing, eu sempre falo de vendas. Então eu vou começar provocando aqui. O segundo pilar de vendas para mim é máquina de vendas. E máquina de vendas para mim é o seguinte: não adianta pensar em crescer ou atrair clientes se você não sabe ter um funil de vendas profissional. Ou seja, você tem que fomentar o que o mercado chama de flywheel, né? Que é um modelo que se autossustenta em previsibilidade de vendas. Isso só acontece quando? Isso só acontece quando você não cobra mais vendas do seu time, você cobra trabalho. Explica isso. Acho legal. Então o que acontece? Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho 100 pessoas no meu time de venda. A gente obviamente tem diretrizes, metas, desejos. Se eu todo dia que você tiver com o seu time, você cobrar quanto você vendeu, você está mostrando para as pessoas que o que importa é a venda, não é o processo. Isso pode fazer com que um vendedor que faça uma venda num dia, ele vá almoçar no Outback depois que fez a venda, porque ele já cumpriu o dia dele. Ao mesmo tempo, aquele profissional que está talvez prospectando um mercado novo para você, que está fazendo de um jeito que você quer, mas eventualmente naquele segmento não está tendo resultado, você está desmotivando ele, porque como ele não tem venda, ele não faz o que você espera, não é legal. Agora, se eu cobro as pessoas por venda, por trabalho, eu defini um método da minha empresa. Vamos dizer que eu trabalho com vendedores de campo, visitam clientes. É o seguinte, o nosso método são 4 reuniões por dia. É só isso que eu vou cobrar. Toda semana nós vamos se reunir, ou todos os dias, se possível. Quantas visitas você fez ontem? Eu fiz 3. Então você não tem direito de estar aqui nessa mesa. Por favor, se retira.
você não está trabalhando o que a empresa espera. Ou seja, eu estou tratando as pessoas como adulto. Cara, se tu tem que trabalhar 4 visitas, tu não está fazendo o trabalho que eu espero. Não importa quanto tá vendendo. Tu não tem a cultura que eu quero. Todo mundo está fazendo as 4 visitas todo dia. É forte? Todo dia estamos fazendo 4 visitas. Então tá bom. Todo o nosso time trabalha. Tem a cultura. Logo, ninguém aqui vai usar, nós vamos ter adjetivo que aquele lá é um deitado, aquele lá não é comprometido. Não, tá todo mundo fazendo as 4. Tá tudo certo. Agora, eu como um líder de venda, ou os meus líderes de venda, tem que mergulhar em cada um e entender por que o Bush vende menos que o fulano. É o território? É a oferta? É a competição? É capacitação técnica dele? É pouca resiliência? Aí eu tenho que ajudar ele. Obviamente que nesse processo vão ter pessoas que não se adaptam, que não têm a capacidade de ser bom vendedor. Mas antes de eu definir se ela tem capacidade ou não, eu vejo se ela trabalha ou não. Porque, pode ver, a maior parte das vezes a gente demite vendedor porque não vendeu. Mas a gente não demite porque trabalhou ou não trabalhou. A gente julga que não vendeu, logo não trabalhou. E aí começam os grandes erros. Então, eu sou da opinião que a gente tem que cobrar trabalho e não venda. Venda é consequência. Mas, Bush, que papo é esse? Bem, é um papo que trouxe resultado por 20 e poucos anos no que eu liderei. Sempre teve. E segundo, eu vou trazer provocações para vocês. Se eu pegar as 4 empresas que mais vendem por metro quadrado nos Estados Unidos, eu estou falando da Apple, estou falando da Tiffany, estou falando da Lululemon e estou falando da Warby Parker. Essas 4 empresas, 3 delas têm uma característica em comum. Elas não pagam comissão. Só um parênteses, eu sou favorável à comissão. Mas só para não entender errado. Tá. Mas por que essas 3 que mais vendem, elas não pagam comissão? Porque eles entendem que se eu bonificar as pessoas só pela venda, eu não sei como elas estão atendendo o cliente. Agora, se eu bonifico elas por atender cliente, que é o caso dessas 3, a venda é uma consequência. Então eles estão preocupados com o atendimento do cliente. A venda é consequência. Talvez é uma coincidência bem forte que as 3 estão liderando o que vende por metro quadrado. Vamos para a China. O comércio que mais vende por metro quadrado chama-se Hama. É um supermercado. Ou seja, supermercado na China é o que mais vende por metro quadrado. No Brasil, olha a margem que a gente está em supermercado. Por que lá é disruptivo? Porque é baseado em experiência do cliente. Aí tem toda uma história, depois a gente pode falar. Mas onde é que eu quero provocar na máquina de vendas? Primeiro organiza trabalho. E para organizar trabalho, tu tem que ter um método definido. Eu tenho que saber quantas pessoas tem que falar por dia. De que jeito eu vou falar, quais são os critérios por níveis, qual o tamanho do meu funil. Eu posso ter um funil de 4 etapas, um funil de 28 etapas. Entendeu? Quando eu tiver isso normalizado e entendendo que de cada 10 que entra está saindo uma quantidade de uma maneira esperada, aí sim eu vou investir em marketing. Porque não adianta eu trazer gente para um ambiente que não está normalizado. Então o terceiro pilar é marketing, aí é branding. Aí você entra em controlar a narrativa, primal branding, você entra na questão de trabalhar a mente do consumidor. A gente, 95% das decisões, elas são emocionais. Então, como eu desperto isso nas pessoas, não é que o pessoal confunde, o pessoal usa muito o termo gatilho, né? Eu não gosto muito desse termo, porque dá a impressão de que se você fizer tal coisa, dá um gatilho, a pessoa compra. Não tem nada a ver. O que tem é que a gente toma decisões emocionais e busca a razão para justificar depois. Então, tem formas que eu posso fazer isso que eu tenho muito mais êxito. Então, é isso que para mim o marketing traz. É como eu estar mais próximo daquele contexto. Na maioria das vezes, o cliente não está consciente do que ele quer comprar. Então, é meu dever, às vezes, elevar a consciência dele da necessidade daquilo. Né? E eu sempre dizia para o meu time de vendas, vender não é... O pessoal diz assim, não vou ligar porque eu vou ser inconveniente. Se você está fazendo se você entende de verdade que o que você está oferecendo para o cliente vai ajudar ele, você não está sendo inconveniente. Você está sendo legal. O problema é que a maioria não entende isso. Porque ou não ensinaram, ou porque eventualmente vende algo que não acredita. Então essa é a provocação de marketing e branding. E o quarto pilar, são 5, né? O quarto pilar eu trabalho experiência. Aí eu trabalho muito a expectativa versus experiência. Confiança, conveniência e atenção. São essas 4 grandes variáveis. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E o quinto pilar é growth, né? Ou seja, é escala. Ou seja, não adianta eu querer... O pessoal vende muito curso de growth, livro de growth. E aí cria-se uma expectativa de atalho nas pessoas. A gente já está numa sociedade superficial. Aí as pessoas acham que fazer tais coisas elas vão vender muito. Acham que uma página na internet vai vender... Não é isso, né? Tudo isso aqui bem feito, aí sim eu posso fazer growth. Aí eu entro em conceitos de growth loop, flywheel,
que são as coisas talvez mais básicas que isso existe. A Amazon foi criada num pedaço de guardanapo num flywheel. Então, pô, por que é o quinto pilar? Porque o cara já tinha os 4 pilares muito bem desenhados. É que do jeito que o pessoal conta a história parece que é superficial, né? Porque a história da Amazon por si só é uma aula, né? Por que escolheu o livro? Por que foi na costa oeste em vez da leste? Fechando nosso metro, 5 pilares são esses. Ótimo. Visão de negócio, máquina de vendas, branding e marketing, experiência e growth. Legal. Agora... Ficou longa a explicação, mas eu acho que ficou ótimo, porque pra contextualizar. Agora eu peguei ele. Agora eu peguei ele onde eu queria. Vamos lá. Então vamos lá. Escapar agora, não tem como escapar. Era isso. Esse era a porta de entrada para a gente montar essa receita. Então vamos lá. Quais são... Aqui é o grande diferencial, ele disse, né, para as empresas se diferenciar, as empresas que de fato são extraordinárias, e ele citou o nome de várias empresas. Inclusive, muitas empresas que estão ali num patamar muito parecido. O Bush teve a oportunidade aí de liderar, de gerir. Então, vamos lá. Quais seriam os pilares? A primeira você falou que é o contexto e a crença, né? Que é o posicionamento. Quando eu mergulho... É visão de negócio, mas quando eu mergulho, eu tenho um método, que eu chamo de diamante de vendas, que ele entra no conceito de contexto e crença. Porque essa é a primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa que tem que saber é... o que de verdade me faz ser único naquele mercado. Pensa comigo, não sei se vocês costumam ir no supermercado. Isso nós estamos falando do 1, né? Do 1 ainda. Que eu já ia te perguntar, como a gente coloca isso em pilares? Então, os principais pilares para entender o contexto, as crenças e ter um excelente posicionamento. Então, vamos lá. Dentro de... O primeiro item é a visão de negócio. Tá? O primeiro pilar é crença e contexto. Tá. Ou melhor, vou melhorar. Contexto e crença. Contexto e crença. Primeiro eu entendo o contexto e depois eu crio uma crença. O que a gente aprendeu no mercado de forma inequívoca? Que a gente tem que ter uma missão e valores. Uhum. Aí o cara faz uma parede, uma placa de dourada, bota lá e vai ficar lá por não sei quanto tempo. Não. Eu tenho que entender, hoje qual é o contexto esse? Qual é a minha crença para atender a demanda? É essa. Daqui a um mês o contexto pode mudar, eu tenho que mudar minha crença. Eu não estou falando mudar os teus valores. Pô, eu sou um cara íntegro, eu quero que as pessoas, eu quero distribuir riqueza, eu quero devolver à sociedade. São valores da tua empresa. Eu quero ser uma referência, e são valores. A crença é o que eu acredito e me posiciono para atender o contexto. O contexto muda todo dia, logo eu tenho que estar sempre prestando atenção. Então esse é o primeiro. É uma boa provocação já. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, uma vez que eu tenho isso definido e já colocado, eu te faço uma pergunta sempre para os empresários que é assim. Antes dessa pergunta, eu vou fazer uma provocação. Olha só, se eu perguntasse para qualquer empresário do mundo o que você precisa fazer hoje na sua empresa para tornar ela referência no mundo, diga, mas tem uma variável. Não tem limite de budget. O dinheiro que tu precisar, tu vai ter. Que decisão tu tomaria? 99,9% trava essa hora. Por quê? Quando eu coloquei que não tem restrição de budget, ninguém consegue pensar, porque a gente só pensa com restrição. Então eu preciso te tirar a restrição para tu enxergar potencial. Porque, desculpe, a restrição ela é só uma perda de foco. Eu tive um professor no MIT, que ele é professor de Stanford também, e ele contou numa aula nossa que em Stanford ele fez uma dinâmica com os alunos, um professor de marketing, né? E ele fez o seguinte, ele chegou e deu $5.000 para cada grupo de alunos de uma sala. Imagina que uma sala tenha 50 alunos, a gente divide em 10 grupos de 5. Então cada um ganhou $5.000. E era tipo 8 da manhã. Ele disse, vocês têm 24 horas para retornar aqui a Stanford e apresentar para toda a comunidade acadêmica do nosso curso de business, né, o que vocês fizeram com $5.000 a ponto de valer mais. Ou seja, uns saíram lá e compraram paçoca a 50 centavos, vendeu R$1, depois recomprou ao longo do dia. O outro fez tal coisa. Então, cada um tem um plano para fazer com tudo que aprendeu. Mas no dia seguinte você vai ter lá 600, 1.000 alunos, sei lá, assistindo 15 minutos da sua defesa e vai valer nota, aquela coisa toda. Tá bom. Passaram-se 24 horas, vários grupos apresentando, até que chegou um grupo e disse, olha, eu queria apresentar a vocês aqui o John, não sei se o nome era esse, o John, que é o vice-presidente de marketing da Under Armour, e ele está aqui para fazer uma palestra para vocês de 10 minutos, o quanto a Under Armour pode ajudar nos esportes, blá, 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 blá. E aí, 10 minutos o cara falou. Acabou, a turma disse, pois é, pessoal, sendo assim, a gente ganhou $50.000 para abrir o espaço para o John falar. Genial. Aí o professor, mas como assim? Aí eles explicaram, professor, quando o senhor deu $5.000, todo mundo olha o que fazer com $5.000. Não, o senhor me deu 24 horas e uma oportunidade.
1.000 pessoas assistindo alguém em Stanford. O que vale mais? Eu pegar $5.000 e tentar gerar mais dinheiro em 24 horas, ou eu vender essa oportunidade que eu tenho? Caraca. Os $5.000 era distração. Total. Então o segundo ponto é esse. Não vamos se distrair. O que tu é único? Tu vai fazer uma entrevista de emprego, as pessoas estão decoradas o que elas vão te dizer. Pergunta pra ela, o que tu é único? O que justifica tu ganhar R$100.000 por mês? Aí a pessoa vai dizer, eu falo mandarim. Cara, na China tem 1,5 bilhões de pessoas que falam mandarim. Tu não é único. O que tu é único? Eu sou esforçado. Não é único. Mas tem algo que a gente é único. Qual é a tua unicidade? Ou a tua empresa, o que ela é única? Nós temos que achar isso. Esse é o segundo pilar. É o segundo pilar dentro do primeiro pilar. Só para o pessoal entender aqui. Nós estamos falando de 5 pilares da diferenciação. É o 1.2. É 1.2. Isso. É 1.2. 1.2. 1.3. Provocações aqui. O pilar 1.3 tem a ver com o que eu chamo de cliente ideal. O cliente ideal para mim não é segmento, tá, gente? O cliente ideal para mim é saber qual é a narrativa que consome essa pessoa. Então vou te dar um exemplo. Eventualmente o teu cliente tem um posicionamento político. Essa é a narrativa que ele tem. Talvez ele tenha um inimigo comum que nem você. Talvez ele assiste Netflix. Então você tem que entender qual é a narrativa que ele consome para você ou aproveitar da narrativa que ele consome ou influenciar essa narrativa. Eu sou de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Até hoje a minha família consome água de torneira. Só que se vocês voltarem 40 anos no tempo, talvez vocês não, né? Mas quem está nos ouvindo vai dizer assim, eu também tomava água de torneira. Você toma hoje em dia? Não, Deus me livre. Por quê? Porque se criou uma narrativa há 40 anos dizendo que a água de torneira poderia estar contaminada, fez com que as pessoas com isso ficassem com medo e aí começou a surgir água de garrafa, justamente na mesma época que o refrigerante começa a cair em vendas por consciência da população de quanto era mal para a saúde. Ou seja, as empresas de bebidas começaram a perder venda de refri, o que elas fizeram? Criaram uma narrativa, ou influenciaram, ou se aproveitaram, não sei, de que a água de torneira não era boa para vender água em garrafa. Hoje a água em garrafa vende mais que qualquer bebida no planeta. Caramba. Né? Só que foi. Aí a gente começou a cansar de carregar água de torneira, de garrafa para casa. Aí criaram-se as geladeiras com filtros elétricos na sua casa, etc. Aí tem uma narrativa muito forte. Eu sou provocativo, tá? Então, o pessoal vai achar meio boring, mas vamos lá. Olha só, parêntese, tá? Qual é o lugar que há 40 anos atrás a gente controlava a narrativa? Qualquer coisa que usasse aquele meio de comunicação controlava a sociedade. TV aberta, né? Por isso que a novela tinha tanto valor. A novela formava a sociedade, controlava. O que a Globo perdeu, vamos usar a Globo como exemplo, perdeu com o advento da internet, não foi a audiência, porque a audiência, de certa forma, não impactou tanto. O que mudou foi o poder de narrativa, porque outros meios de narrativa se abriram, por isso que o valor dela diminuiu. Entendi. Então hoje o lugar de maior controle de narrativa que a gente tem não é rede social, é streaming de vídeo. Se você pegar as séries da Netflix, a grande maioria são pagas por controle de narrativa. Tem uma série lá que mostra um cara que está defendendo que água filtrada faz mal à saúde. E ele está dizendo que, por quê? Porque aí tira os minérios, toda explicação, não sou especialista, mas em resumo que ele diz, a gente tem que pegar água mineral. Que água mineral existia na minha época, que era água com gás, que era natural, e na década de 80. Só que isso se perdeu pela narrativa de pegar qualquer água e engarrafar e entregar, só para dizer que não era contaminada. Aí elas começaram a perder venda de novo, porque começou a vir o filtro de tu fazer em casa, aí se criou uma nova narrativa, que está nesses episódios, dizendo, água de filtro faz mal. Tem que comprar água com pH alto, tem que comprar água com não sei o quê. Aí começou a se criar variações de águas especiais. E aí a gente entra agora em embalagens especiais. Eu estive nos Estados Unidos semana passada. Se você olhar um supermercado, tem 5 corredores de bebida. 4 são de águas. Só que água é um produto de graça, gente. A gente tem água em casa de graça. A gente só paga a distribuição da água. A água não é cobrada. O que cobra é a distribuição. E a gente está vivendo esse mundo. Por quê? Porque a narrativa foi essa. Genial. Então, se eu entendo que narrativa meu consumidor está impactado, eu consigo influenciar. Por exemplo, eu ia comentar do supermercado de ovos. Você vai comprar ovos no supermercado, tem dezena de ovo por R$7, tem dezena 28. O que faz alguém pagar 4 vezes mais caro um ovo? Ou uma água? A narrativa. Faz sentido. Eu conversei com a minha esposa, ela disse, Carlos, a gente paga 18. Eu digo, como 18? Por que, Daniela? Porque são galinhas soltas.
Que Entende? loucura. É a pior que assim narrativa. Então, qual é a narrativa que o meu cliente entende, ele é afetado, ou qual narrativa eu posso influenciar ou até criar? E isso faz eu ser único. Então, a minha unicidade vem muito nisso. Esse é o terceiro ponto. Narrativa não pode ser confundida com manipulação. Não. Vamos lá. Manipulação, pode sim, tá? Não vamos ficar sendo queridão aqui. Isso vai da integridade de quem conduz. Legal. Eu tenho um comercial da Folha, para quem é curioso, pode pesquisar, bota assim, comercial Folha de São Paulo, Hitler. Coloca no YouTube. Vai até lá, um comercial da década de 80 ou 90. Que o comercial provoca e diz assim, ó. Começa mostrando todos os feitos do Hitler como governante da Alemanha. Mostrando a evolução. Aumentou o produto interno bruto, diminuiu a inflação. Tu fica escutando sem enxergar a imagem, fica dizendo, cara, esse cara aí foi um governante fantástico. Quem é ele? Aí no final mostra ele. Aí tu diz, não acredito que foi ele. Aí a Folha diz assim, cuidado, mesmo falando as verdades, podemos criar uma mentira. É isso aí. Então, para mim, é a intenção, tá? O que eu falo de narrativa é o seguinte, o meu produto é um vidro temperado, e o meu vidro temperado, o box não quebra. Tem uma garantia, eu estudei isso. Só que se eu for no mercado, as pessoas vão comprar vidro temperado. Elas não sabem que o do Bush ele tem uma característica diferente. Então eu posso criar uma narrativa no mercado mostrando que, cuidado, acontecem 100 acidentes por mês em São Paulo de box caindo em cima de criança e machucando o corpo todo. Preste atenção quando comprar se o box de você tem essa garantia. Então eu estou conscientizando as pessoas do risco de não ter um produto como o meu. Eu não estou fazendo nada de errado. Pelo contrário, estou ajudando elas. Caramba, que animal. Eu peguei. Você pegou? Peguei. Então, Agora eu peguei. Eu tenho que pegar cada segmento e tentar entender a narrativa. Por isso que eu digo, o perfil da persona vem pela narrativa. O quarto é o segmento. 1.4 é segmento. Porque aí eu sei quem são as personas e aí eu vou tentar segmentar elas. Mas olha só. Por exemplo, eu defini como meu modelo de mercado que eu ia atender pequeno e médio empresário. O grande, por que não, Bush? Porque o grande eu atendi a vida inteira como grande companhia e o grande não pode contratar pequena companhia. Eu sou uma pequena companhia. Ele tem que contratar uma Big Four. Né? Ele não pode investir. Então, eu defini um segmento de mercado nicho no meio. Tem lá 5 milhões de CNPJs possíveis. Esse é o segmento. É um mercado endereçável. Só que eu fui entender as narrativas de cada grupo de personas e aí eu criei o meu segmento de verdade, que é o mercado tem 5 milhões de CNPJs. A narrativa das pessoas que eu quero atender é essa. Ou seja, é empresário que entendeu que precisa falar com gente séria. É um empresário que entendeu que ele não tem que buscar treinamento com gente famosa, assim, quem fez. Ele tem que entender que não tem atalho. Ele tem que valorizar ser diferente. Esse cara que eu quero. Então eu pego essa narrativa com esse segmento e eu gero o meu segmento de cliente. Então eu atendo essas personas. As personas que entendem que com essas provocações elas vão ocupar um espaço diferente no mercado. E que são de fato quem ocupa. Né? É por isso que eu defendo. Então, e a última etapa é o que eu chamo de atividade-chave. 1.5 atividade-chave. Atividade-chave é eu saber que não importa se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou cansado, estou bem disposto, se o mercado está bom, se ele está ruim. O que eu preciso fazer todos os dias daquele jeito para me manter em movimento. Isso é uma provocação forte. Meu caso, qual é a minha atividade-chave? Gerar conteúdo de graça na internet todo dia. Um jogador de futebol, ocupar um espaço no campo da maneira inteligente, para não correr tanto. Cada um tem. Daqui a pouco você pode dizer, cara, é almoçar com o cliente todo dia. Eu não sei qual é de cada um. Aí a gente vai desenhar juntos. Mas saber a tua atividade-chave muda o jogo. Atividade-chave seria algo central que mais vai te aproximar do seu objetivo. Lá na frente, quando seria o core. Quando eu chego lá no pilar 5 da metodologia, que eu desenhei, eu tenho um item que eu provoco que é a Magic Metric, que faz parte do Growth. É aí que eu faço o match entre os dois. Vou te dar um exemplo da Magic Metric, sem explicar o que é, mas só para o pessoal entender, do Uber. O que faz o Uber não parar de funcionar, ou seja, de ter mais clientes e ter mais motoristas querendo, é que nenhuma das partes, ou seja, nenhum motorista, nem um passageiro, espere mais do que 5 minutos. Se eu conseguir fazer ambos, não esperar 5 minutos, a demanda não para de crescer. Entendi. Então isso é a Magic Metric. Eu volto lá para a etapa 1 agora, que antes, isso aqui é fácil quando tu está lá na etapa 5. Na etapa 1, a atividade-chave é qual do Uber? Fazer o tempo inteiro ambas as partes se comunicarem.
Ambas as partes, as pessoas atenderem sua expectativa. Então, o papel dele o tempo inteiro é tá integrando informação. Porque se tu for olhar o Uber, o que o Uber fez foi simplesmente eliminar o ruído de comunicação entre o passageiro e o taxista. É só isso que ele fez. Se você olhar o Uber, ele só elimina... Porque antes você pedia um táxi no telefone ou no aplicativo, você não sabia quanto tempo o táxi ia demorar para chegar. E às vezes você estava na dúvida, você pegava um carro da rua. Aí o taxista também, na mesma forma, não sabia se você está esperando. Então era uma inconsistência em ambos. O que ele fez? Transparência. Óbvio, uma vez que eu defini um modelo de negócio diferente, que elimina um ruído, ele começou a agregar valor. Eu com isso também posso pegar motorista que não é taxista. Né? Posso pegar qualquer motorista que tem seu carro. Aí começa a agregar valor. Porque concorda comigo que se o motorista é um taxista, é um caminhoneiro, ou se é um engenheiro, não vai mudar nada. Então o modelo de negócio do Uber não é esse. O modelo do negócio foi essa provocação. Legal. E ele falou atividade-chave e eu percebi que ele também falou algo que o Uber poderia ter usado como narrativa. Que é, poxa, você vai ligar para um táxi, você não sabe quanto tempo vai demorar e tal. Aqui no Uber você sabe exatamente quanto tempo... Isso poderia ser uma narrativa. Mas foi, né? Nos Estados Unidos foi. Foi a narrativa. Legal. Foi a narrativa. A narrativa nos Estados Unidos foi... Você vai ficar esperando, ficar na rua esticando o braço, etc. Aqui você tem em tempo real. E aí, obviamente, ele já tinha uma base grande também de pessoas, né? Porque tem a ver com o contexto. Por exemplo, o iPhone, o que fez sucesso não foi porque a tela era touchscreen, era um aparelho fantástico. É que no momento que você pegava o iPhone na mão, comprou um iPhone, você já tinha quantos milhões de aplicativos que você podia instalar? Você comprou acesso. Não tinha isso no mercado até então. Então, o que eles fizeram antes de lançar o iPhone? Um ecossistema de gente já pronta para o iPhone. Então, quando você tem um iPhone na mão, você tem todos os aplicativos para poder instalar. Você já tinha bancos conectados, você já tinha um monte de coisa. Então, tu entende como o contexto é fundamental? Sensacional. Antes da gente ir pro pilar 2... Botar fogo na cabeça. Seguinte, você ir pro pilar 2 vai estar bloqueado aqui, porque você tem que indicar para 5 pessoas, pelo menos. Brincadeira. Gente, indica pelo menos 5 amigos que estiver gostando. Aproveita, já se cadastra no YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem episódio novo, tá? Então, segue a gente também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Esse episódio vai estar disponível também no Spotify. Então, se estiver gostando aí, manda para todo mundo, que vai ser aí uma aula, vai ser uma mentoria de bilhões. Você vai estar presenteando essa pessoa. Vamos para o pilar 2, então, qual que é máquina de vendas. Esse daqui eu me encanto. Esse aí. Máquina de vendas. Então, máquina de vendas, a gente primeiro tem que pegar, tipicamente, qual é a jornada da persona de compra. A jornada é muito antes da pessoa chegar e saber que eu existo, né? Então, dá um exemplo para você. Jornada de compra, é 1.1. Então tudo que eu tô falando vale para B2C e B2B, tá? Porque às vezes tem um... Esse é um... Não, sim, do 2, tá? Mas... Então, primeiro, a primeira coisa que eu provoco é qual é a jornada. Então, como é a jornada? Exemplo, a jornada de comprar um creme para o rosto. Eu podia estar em casa, um dia assistindo TV, minha esposa chegar e dizer, nossa, Carlos, tu tá acabado. E disso eu ficar triste, disso eu ir no Google, nisso eu procurar e descobrir que eu posso ter uma doença, disso procurar os malefícios e dentro disso também poder cair em algum anúncio ou alguma educação me direcionando que eu tenho que usar creme para o rosto, anti-idade. Disso eu vou procurar marcas. Das marcas eu vou chegar à consciência de que eu tenho que provar o creme, porque um creme para o rosto pode ser oleoso, pele seca, tom de pele, então eu tenho que ir numa loja. Aí eu vou numa loja, tá vendo qual é a jornada? Óbvio, cada negócio tem a sua jornada, então eu preciso estar muito antes, porque eu tenho que influenciar a compra. Senão eu sou atendente, que nem a gente chama de loja. Por que é atendente de loja? Porque o cara fica parado para atender. Aí tu cobra a venda do cara. Tu cobra para atender. Se tu cobrar venda, não tem gente, ele tem que estar ligando para alguém. Ele é vendedor. Né? Então, entende a provocação? Então, primeira coisa, a jornada. Da jornada eu gero um funil. O funil tem 2 provocações. Né? Primeiro eu explico para as pessoas como método os tipos de funil. Aí é o funil normal, funil Y, funil ampulheta, derivações de funis. Aí o funil jornada e o modelo flywheel. Então, mostrar para as pessoas que existe uma evolução nisso. Não adianta tu querer ir para o flywheel se tu não começou no primeiro. Então, eu explico inbound, outbound. O método entra por isso. Conceitualiza isso e aí a gente começa a entender quais são as etapas de um funil. É o passo a passo entre o cliente chegar com interesse, a mão levantada. Eu não estou discutindo ainda como eu faço para os clientes virem com a mão levantada, mas parando do princípio que a mão está levantada,
de uma mão levantada, ou seja, o cara entrou dentro da minha loja, ou no B2B o cara mandou um e-mail pedindo uma cotação, ou aceitou uma reunião, que seja, até fechar o negócio. Quais são as etapas? E nisso, eu começo a mostrar para as pessoas que a gente menospreza as etapas. Então, para mim, um modelo de venda, quanto mais detalhado eu entender, obviamente que tudo depende do tamanho da companhia, melhor. Então, por exemplo, se eu tenho um software para o cara testar, no mundo que eu venho, o cara vai lá e vai botar testar o Salesforce. O cara vai lá, entra e faz um trial, né? Um teste, o cara 30 dias usar. A Salesforce não fica 30 dias dizendo pro cara, e aí, quer comprar? Quer comprar? Não vai fazer isso. Você pode testar. Você vai instalar o software, vai habilitar o software com o seu e-mail. Você vai receber um welcome, né? Um boas-vindas. Nos boas-vindas, ele só tem um objetivo. Fazer você logar. Você entrar no software uma vez. Enquanto você não entrar, a outra comunicação não muda. Vai ser todo dia. Entra, por favor. Entra, por favor. Entra, por favor. Você entrou. Buscando te dar argumento para entrar. Depois que tu entra, o objetivo, por hipótese, pode ser: vou te mostrar como é fácil criar um cliente, cadastrar um cliente. Então ele fica o tempo inteiro te mostrando para que tu pegue um cliente teu e cadastre. Essa é a etapa 1. Qual é a etapa 2? A etapa 2 eu vou querer que tu crie um produto. A etapa 3 é tu criar uma proposta. A etapa 4 é tu botar evolução de pipeline. Ou seja, eu vou fazendo a pessoa levantando a consciência dela usando o software, até chegar na 28, que ela tá com tanto dado e o jeito que ela tá usando, que ela diz assim, cara, nessa felicidade que eu tô, eu não quero mais voltar pro dia 1. Então eu compro. É como o pessoal faz venda de dieta, né? Ficar explicando pro cara, agora tu vai andar de sunga branca na praia, o cara já começa a sonhar. Quando vê, ele foi uma jornada tão grande de sonho que ele não quer mais voltar. Então o funil tem que ser assim. O funil tem que ser uma forma que eu vou amadurecendo o cliente para comprar. O que eu vejo é todo mundo querendo fechar, né? Ser oportunista, não interessante. Então essa é a etapa 2, né? Qual o funil? Contextualiza funis e explica o funil. A etapa 3 é otimização de funil, né? A etapa 4, aí a máquina de vendas não é... Aí tem várias coisas paralelas. Modelo de comissão, modelo de remuneração, modelo de território, modelo de oferta, modelo de mix. Aí a gente discute tudo isso para que ele tenha maturidade e previsibilidade das ações que ele vai tomar em vendas. Tá? Esse é o mundo de vendas aí. Porque aí tu já sabe o que esperar, tu já está preparado para tudo que vai acontecer. Tá? E aí tem uma questão também, agregando mais valor, que é mindset. Né? Um pouco daquela provocação, não cobre vendas, cobre resultado, cobre trabalho. É como fazer reunião de venda, como gerir as pessoas em vendas. Então, o segundo pilar é esse. Tá? O terceiro pilar é marketing e branding. Né? Então, marketing e branding, a primeira coisa que eu tento desmistificar para as pessoas é a diferença entre marketing e branding. Porque o empresário não sabe disso. Ele acha que o branding é uma logomarca, cor, e marketing é atrair cliente. Né? E na verdade as coisas não são assim. Em primeiro lugar, que marketing e branding só existem para vender. A gente às vezes esquece disso. Só existe para vender. E antes de ter marketing, eu tenho que ter branding. Então, primeiro qual é a voz que eu vou ter no mercado? Qual é o posicionamento? Talvez eu defina, eu quero ter voz neutra. Eu não quero escolher lado. É um posicionamento. Pode não ser o melhor, mas é. Então, a gente começa a desenhar isso para entender como uma marca se constitui. Né? Aí a gente evolui para um conceito chamado Primal Branding, que são 7 pilares. Eu agrego um pilar a mais no meu curso, porque o Primal Branding é uma teoria de um cara chamado Patrick Hellon, que ele criou um livro, ele estudou por 2000 e poucos anos, tudo e qualquer instituição que existiu no mundo, as mais relevantes, como elas se posicionaram. Então, desde a Igreja Católica, ele usa como exemplo, até mesmo a Apple. Então, ela tem um líder, ela tem palavra sagrada, ela tem rituais, ela tem crenças, ela tem haters. Então, ele começa a posicionar isso tudo para a gente escolher, né? E eu só agrego um valor adicional que não está no livro dele, que eu acho que é importante, que é o local de encontro. O local de encontro é super importante, principalmente numa sociedade pós-pandemia, né? Perfeito. Aí fez isso, disso a gente evolui para marketing. Aí marketing tem a ver com que produto ofertar para que público, que praça, né, os tradicionais, mas aí entra em ancoragem de preço, posicionamento de proposta, forma de precificar, forma de vender, porque faz completamente diferente. Provocação. Vamos pegar um serviço típico aí. Vamos dizer que eu vou fazer uma consultoria na empresa de vocês para aumentar vendas. Então como é que tipicamente uma boa empresa vai fazer? Vai chegar lá,
vai conscientizar o cliente e tal, e vai começar, ó, eu sou a empresa melhor do segmento, tenho tantos mil clientes, tenho esse método, trabalho em tantos dias e custa tanto. Então é assim que defende a proposta. Então vamos pegar um exemplo, ó, em 90 dias eu vou aumentar 20% das tuas vendas, Carlos. Aí tu diz assim, então 20% das minhas, vamos dizer que eu fature 100 milhões. Então ele está me dizendo que ele vai aumentar em 20% das minhas vendas, quer dizer que de 100 eu vou para 120 em 90 dias, ou seja, ele vai me gerar 20 milhões a mais de vendas em 20 dias. Como é que tu cobra, Carlos? Minha consultoria custa 150 mil reais mais 2% do que tu crescer. Tu garante que eu cresço 20 milhões? Não, em média os clientes crescem. Pode até crescer mais e pode ser menos, aí é um risco e tal. Mas é 150 mil de largada mais 2%. Então o que o dono da empresa pensa? Pô, vou gastar 150 e é 2% do que ele crescer, pô, ele é meio que um sócio, começa a pensar assim. Mas esse é um cara já bom de proposta. Um cara que tem uma visão diferenciada, ele chegaria com uma proposta, mesmas defesas, tantos dias, tá, mas ele chega na hora de precificar e diz assim, eu quero 400 mil reais meu serviço e eu vou fazer tu crescer 20%. Tá em contrato. Tu vai crescer 20% e vai me pagar 400 mil. Se tu não crescer 20, tu só me dá 150. É isso que eu vou te cobrar de largada. 150 mil pro meu custo. Quando chegar em 20 milhões, tu me paga 400. Se não chegar, o risco é meu. De quem tu compra? Do segundo, com certeza. Segundo. E as mesmas variáveis. É isso que faz no pilar 3. Marketing. Entendi. Tá? Cara, Explode, né? Não, explode, verdade. eu já estava desenhando, assim, dentro de tudo que você Aham. falou, para o nosso negócio. Agora eu quero saber como que a gente vai fazer isso. Calma, Mas nós podemos fazer, vamos podemos até o fazer. cinco. Podemos Vamos, fazer, sim. tem um Podemos curso mas também do fazer. Bush. Sim, O sim. quarto é a experiência, né? Uhum. Experiência tem a ver com a jornada que eu já fiz na etapa 2, né, de compra, jornada de consciência. Eu vou mapear jornadas do meu cliente, entender atritos, entender oportunidades de crescimento, trabalhar o que eu chamo das 4 variáveis de comunicação: expectativa, atenção, confiança e conveniência. Vou usar a Amazon como exemplo aqui. Pegando a teoria do que a gente falou até agora e chegando nesse. A Amazon, qual era o contexto quando a Amazon chegou no mercado? 94. Internet praticamente não existia. Eu não estou falando do contexto da visão do fundador da Amazon, estou falando do contexto nosso de comunidade, de pessoas. Pô, a internet no Brasil começou a ganhar escala em 96, 97. Então, os Estados Unidos foi um pouco antes. Mas imagina, um povo totalmente receoso de comprar da internet. E aí surge a Amazon vendendo livro. Então a Amazon começa a vender livro e quando ela entende o contexto da sociedade, das pessoas, era o quê? Medo de comprar pela internet. Medo de clonar o cartão. Medo de comprar um produto e chegar estragado. Até hoje a gente tem medo, né? Até hoje, né? Pensa, 30 anos depois a gente tem medo. Então tinham muitos medos, muitos receios. O que a Amazon entendeu? Qual vai ser a minha crença? Confiança. Que é a crença número 1 de vendas. Eu vou dar confiança. Como é que eu faço confiança? Assumo todo o teu risco. Se chegar atrasado, tu não paga. Se chegar estragado, tu não paga. Se tu não gostar, tu devolve e eu não vou te incomodar. Eu ainda faço a logística reversa. Ela fez tudo. A ponto de que depois de 2 anos ela vendendo muito, ela fez uma pesquisa para os 1000 maiores clientes dela e disse: o que mais eu poderia vender para você? E as respostas foram de tudo. Foram de celular, de pneu de trator, de tudo. Aí o que eles entenderam? Não importa o que eu venda. Eu tenho confiança, o cara quer comprar comigo. Aí que virou a loja do tudo. Mas por quê? Porque ela teve a crença respeitando o contexto. E se você olhar, ela mantém a crença dela de que o cliente está em primeiro lugar, ou é direcionado até hoje. As reuniões na Amazon tem uma cadeira vazia para lembrar sempre do cliente quando eles tomam uma decisão. Porque eles não tomam a decisão do que é melhor para o cliente baseado neles, sempre baseado no cliente. Eu não quero romantizar muito, né? Mas eu tive uma experiência com a Amazon ano passado que eu comprei um relógio muito caro para os meus padrões e mandei entregar num hotel nos Estados Unidos, e quando eu cheguei para pegar o relógio eu não gostei. Eu digo, não vai valer o custo-benefício. E aí na hora de fazer devolução, fiz pelo celular, 1 minuto, já está o QR Code no celular, e eles deram 2 opções: ou você deixa aí no hotel, a gente vai buscar, ou você entrega no centro de entrega que eles tinham na cidade que eu estava. Eu pensei, não, como é um valor um pouco maior, eu não vou deixar no hotel, vou entregar. Fui lá, 5 minutos de carro, cheguei no lugar, a entrega foi assim, piada, cheguei, o cara só fez assim, pip, pip, minha caixinha, deu, tchau, fui embora. Passou 30 dias, o dinheiro não estava na conta. Aí eu entrei no chat e disse, olha, fiz uma devolução do produto tal e o dinheiro não entrou. O que aconteceu? Aí a atendente perguntou, você devolveu o produto?
Aí a minha pressão já baixou. Eu digo, nossa, agora vai começar aquela coisa de comprar na internet, né? Aí eu disse, sim, devolvi, no dia tal. Ah, obrigado. O senhor tem comprovante? Aí eu até pensei, nossa, eu sou amador, né? Brasileiro nos Estados Unidos não quer pegar comprovante, que burro. Tinha que ter comprovante, não peguei. Não tenho. Não, tudo bem. Eu peço pro senhor 48 horas para dar uma posição. Beleza. Passou 48 horas, entrei no chat, e aí, tem posição? Sim, senhor. Nós não temos como provar que o senhor não devolveu. Logo, o dinheiro tem que passar a conta. Olha só. Você entende? Não é que o cliente sempre tem razão. Eu não consigo provar que você fez errado, você está certo. Isso é a crença certa. Você entende? Isso é crença. O segundo pilar é conveniência. A Amazon se tornou a empresa mais conveniente hoje do mundo. Acho que só tem um lugar que a conveniência é maior, que é na China. Na China, tudo praticamente que você compra chega em 30 minutos. Né? Mas a Amazon conseguiu ser a grande conveniência dos Estados Unidos. Tanto que, sei lá, se eu não me engano, 70%, 80% dos lares americanos assinam o Prime da Amazon para receber em um dia, sem pagar frete. Então a Amazon é conveniência. O erro das empresas brasileiras que tentaram imitar a Amazon é achar que ela era uma empresa de tecnologia ou achar que ela era uma empresa de experiência. Não, a Amazon é uma empresa de confiança e conveniência. Quem acertou? Mercado Livre. É uma mini Amazon aqui. Eu digo mini porque não é do tamanho, porque é a maior empresa da América Latina hoje na Bolsa, né? Mercado Livre. Então, o quarto ponto ele vai nessa escala. Ele vai na escala de eu entender como ser conveniente para o cliente, como ser confiante para o cliente, gerar confiança. Por exemplo, o que isso tem a ver? Eu até tenho um Reels que eu postei no meu Instagram esses dias que repercutiu super bem, que eu critico fortemente o programa de fidelidade, essas coisas, porque o programa de fidelidade, eu como cliente tenho que provar para você que eu mereço ganhar um benefício. Só que a fidelidade, primeiro que a tradução não tá boa, né? Teria que ser programa de lealdade, porque não tem que ser fiel, tem que ser leal a uma marca. E a gente vai ser leal a uma marca enquanto aquela marca for a melhor opção. Uhum. Então a empresa tem que, em primeiro lugar, entender, eu tenho que ser a melhor opção, e segundo, eu tenho que te dar motivo para tu querer ser leal. Para te dar motivo, eu tenho que investir em ti, não o contrário. Já começa aí o erro. Tu chega num hotel, o hotel te diz, quer entrar no programa de benefício? O senhor volta mais 40 vezes e ganha uma noite grátis. Porra, eu tenho que apostar em ti 40 vezes. Eu tenho que ir no teu restaurante para pegar 10 selos para tu me dar um almoço de graça, sendo que eu almoço 22 dias por semana, por mês. Me dá um almoço no início do mês, confia em mim, cara. Eu não vou voltar por reciprocidade? Por confiança? Então essa é a provocação. Confiança, conveniência, atenção, como chamar a atenção das pessoas, né? Que aí volta para o marketing, né? Como ser alguém interessante, não interesseiro. Hoje em dia é a moeda mais valiosa, né? A atenção das pessoas. Quem está nos ouvindo agora, olha que valor que tem isso, né? E o quarto item, atenção, conveniência, confiança e expectativa. A gente não pergunta muito para o cliente a expectativa, a gente quer sempre entregar a experiência. Só que se eu não perguntar, eu não vou conseguir entregar a experiência. Porque a expectativa que a pessoa tem vai dizer se ele foi influenciado positivamente ou não. Exemplo, se na entrada aqui dessa sala do podcast vocês tivessem colocado um tapete vermelho e eu chegasse, eu poderia dizer, nossa, cara, que recepção, parece a Disney, tapete vermelho, olha só, pô, muito obrigado, que experiência. Por quê? Porque eu tenho expectativa de ver que isso é positivo. Mas se eu não tivesse essa expectativa e chegasse aqui, eu poderia dizer, nossa, cara, uma dica, tira aquele tapete da entrada, porque ele está tirado, eu tropecei e quase caí. Ou seja, eu nem olhei para o que era. Então, se o cliente não valoriza tapete, não bota tapete. Se ele valoriza, bota. Como é que eu descubro? Conversa, pergunta, interage, entende, se posiciona no lugar dele. Né? A gente não faz isso. Você vai numa loja de fast fashion no Brasil, que tem várias grandes marcas, entram, sei lá, 1000 pessoas numa loja. 800 vão provar roupa. Qual é a experiência que tu tem já de entrar no provador? O funcionário não quer que tu roube, ele não tá nem aí se tu vai comprar. Porque ele só tá com a plaquinha. Tem 5 peças, daqui a plaquinha de 5. É assim que funciona. Aí tu vai provar uma roupa, se não tem a peça do tamanho que tu quer, se não serviu, etc., ele não tá nem um pouco preocupado. Ele só não quer que tu saia do provador sem entregar a quantidade de peça com a plaquinha. Ao invés de ter alguém ali querendo gerar para ti conveniência, entendendo a tua expectativa. Por que tu... Por exemplo, eu fui lá, entrei com 5 calças para provar, não comprei nenhuma. Por que não me pergunta, Carlos, o que houve, cara? Porque, desculpa, ninguém vai num shopping, entra numa loja, passa um tempão escolhendo roupa, tira 5 vezes a sua calça para provar e sai sem comprar nada porque quer. É porque algo deu errado. Mas ninguém nunca te pergunta isso. E aí, para vender mais, a gente faz o quê? Vamos ver as calças que vendem mais e a gente bota mais marketing. Pô, às vezes
800 calças são aprovadas e 50 são compradas. As 750 pessoas que queriam comprar calça não compraram por quê? Preço, atendimento, cor, não sei. Então isso tem a ver com experiência. Ótimo. Antes de entrar no quinto, dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monte Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monte Investimentos é a maior especialista em investimento através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira é você vender a carta após a contemplação. Você vai fazendo aportes mensais, a Monte vai fazer uma gestão. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta, ela vale ouro no mercado, você realiza o lucro e não paga mais parcelas, ou pode optar por investir em imóveis no mercado imobiliário sem descapitalizar. Você compra um imóvel, aluga o imóvel com o valor do aluguel, você paga a parcela. É uma maneira de você construir patrimônio usando o capital de terceiros, como explicado no Pai Rico, Pai Pobre por Robert Kiyosaki, onde ele chama esse conceito da autoquitação. Então chama o pessoal da Monteiro, fala que ouviu no Receita do Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Vamos para o quinto pilar, então. Experiência, que era o quarto, né? O quinto é growth. Growth. Growth, o que é essa palavra? Growth, crescimento, né? De crescimento. De escala, principalmente, né? O growth é usado hoje em dia mais no mercado para escala, por mais que a tradução literal é crescimento, né? Imagina que eu organizei esses 4 pilares. O que eu posso fazer agora? Pequenas provocações nos meus modelos, que isso pode me dar uma escala. A nossa cabeça, a gente não entende muito bem o poder da escala, sabe? Nós como seres humanos, né? Se eu disser 2, 4, a pessoa vai dizer 6 em vez de dizer 8. A gente não pensa exponencial. É na nossa natureza. O melhor exemplo de ilustrar isso, eu sempre falo, é a história do xadrez, porque quando o xadrez foi inventado, a história que eu tive acesso é que tinha um rei que estava muito, assim, desanimado, não tinha mais de desafios na vida e trouxe um desafio, né, para o seu reinado, dizendo, quem conseguisse trazer alguma coisa para me entreter, eu vou dar o que quiser. E um cara inventou o xadrez, mostrou para ele, ele amou, ficou uma semana jogando, disse, cara, camponês, o que tu quiser na vida eu vou te dar, cara. Tu merece tudo, o que tu quiser, castelos, me diz, cara. Aí o cara, não, eu só queria comida. Aí o cara disse, não, pode ser, velho. Tu é o cara. Não, eu quero só comida. Tá vendo esse tabuleirinho de xadrez aqui? São 64 casinhas, pra quem não lembra. Eu só quero 1 grão de arroz na primeira, 2 na segunda, 4 na terceira e assim por diante. O que a gente pensa? Otário, né? Só que para chegar com esses grãozinhos de arroz na casa 64, são necessários praticamente 2.500 vezes o território da Índia de arroz plantado. Caramba. É uma provocação, né? É complexo. Então, é isso que esse etapa 5 traz para uma empresa. Qualquer ajuste que ela puder, ela pode escalar. Por quê? Porque ela organizou de um jeito que é tudo organizado para acontecer. Então, o quinto ponto é esse. É por isso que, se você olhar, as grandes multinacionais de TI, elas operam assim. Se você pegar a Salesforce, eu vi ontem isso, tá? A Salesforce, ela como companhia, você vai olhar, ela tem um gráfico de crescimento totalmente previsível. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer nada disso, tá? Mas é o método. É o método. Só olha lá o gráfico de venda da empresa. Ela tem um comportamento previsível. Entendeu? Não quer dizer que não tem um monte de ajuste, não quer dizer que tem um monte de imprevisto, não quer dizer que tem... Sim. Mas isso só acontece porque uma vez que as 4 coisas estão bem organizadas, eu consigo na quinta agir com mais impacto. Entendeu? E principalmente uma empresa que tem menos tamanho, porque eu estou falando de empresas aí de 100 bi, 200 bi, é muito mais difícil tu crescer exponencialmente. E mesmo assim crescem. Eu estou querendo voltar para empresas do dia a dia, cara. Pegar uma empresa que fatura 100 milhões e fazer ela faturar 200, às vezes é 2, 3 ajustes. Provocação. Eu tive um dia uma reunião no início de um ano fiscal com o meu chefe e a gente vinha de um crescimento muito grande na região. A gente tinha crescido tipo 2 anos na casa de 80% a 90%. Então, a empresa estava indo super bem. E a diretriz que veio era na casa de 75% para crescer de novo. E eu comecei a dizer que não era possível. E eu lembro do meu chefe, americano, né? Ele disse assim, entendo, Bush, teus argumentos, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que não é possível fazer esse número porque tu não sabe fazer ou porque o mercado não tem mercado para comprar? Cara, que soco no estômago. Então, a gente é assim. Provocação. Você tem que achar jeitos novos. Não é mais esforço que traz resultado escalável. É jeitos novos. Então, é por isso que o etapa 5 tem. Então, se você olhar, tudo que eu estou falando não é... eu não estou te ocupando... Tipo, como é que eu quero te dizer?
O meu papel é provocar o empresário a descobrir as soluções. Eu não sei as soluções de todos os empresários, mas ele vai saber se ele é provocado da maneira correta. Então por isso que eu sou contra esses modelos de tipo, tá aqui organograma, tá aqui política. Na boa, não é isso que muda uma empresa. São esses 5 pontos. É. E não sou eu não sou o mestre dos 5 pontos. Eu tenho repertório para te provocar a ponto de tu acertar. Essa é a minha provocação, entende? Vocês não estão provocados? Muito. Entende? E outra, não tem mágica aqui. O meu papel só pelo repertório eu aprendi isso. Pô, eu fiz isso muitos anos. Então o que eu faço? Eu reuni isso no método, que por felicidade você me perguntou aqui agora. Eu nem imaginava que a gente ia falar sobre isso. Já falou desse jeitinho aqui em algum podcast? Nunca. Nunca. Não existe nenhum lugar esse método. Esse método só sabe quem foi meu aluno. Só. Nunca foi falado em lugar nenhum. ouro no podcast. E aí? Não, tem, realmente. E aí? Realmente. Esse podcast, inclusive, eu vou ter que usar como produto para vender o meu curso, né? Porque eu tô explicando um jeito que eu nunca expliquei nem pro meu time. Caramba! Caraca! É. Então, gente, é o seguinte. Para de achar o que você sabe ou o que você acha que você sabe e comece a olhar os seus resultados. Nós estamos falando de um cara aqui, de um mentor que passou aí por empresa. Microsoft, Oracle, é assim que se diz? Oracle, Salesforce, Latam. Então... Latam, só para o pessoal não achar que a Latam é linha aérea, né? Salesforce Latam é Salesforce na América Latina, né? Ah, sim. Porque senão o pessoal acha que é empresa aérea ainda. Show de bola. Show de bola. E, cara, incrível. E todas essas empresas em comum usam esses 5 pilares. Não vou dizer que elas usam esses pilares. Esses pilares estão presentes nas maiores empresas. Se você analisar as maiores empresas do mundo, ela tem esses pilares, né? O que eu criei como método sobre isso foi porque como a vida inteira eu tive uma sorte, porque eu poderia dizer que era meu método, mas não era sorte. Eu defini um modelo de trabalho que deu muito resultado. Depois eu olhei para trás e entendi o que eu fiz que deu muito resultado. E o que eu entendi? Que eu estava sempre servindo as empresas para melhorar os meus clientes. Eu não estava vendendo um software, eu estava ajudando os caras a se disruptar. E eu comecei a entender que o que dava certo era exatamente fazer desse jeito. Então, se eu olhar, o meu maior resultado não é nem o que eu gerenciei e o que eu vendi. Foi a quantidade de casos de sucesso que eu implementei no mundo. Isso aí é incomparável. Por isso que eu digo assim, quem trabalhou comigo sabe os projetos que a gente fez. Nós falamos de case de empresas americanas. Tem alguma brasileira que você acha que usa essas? Muitas dessas aí são brasileiras. Eu por compliance, né, do legal. cargo anterior, eu não posso falar, mas vou dizer assim, empresas de beleza, as 2 maiores usam isso. Participei de projetos com ambas. Cara, posso pegar todos os segmentos. Praticamente todos os segmentos tem empresa que faz isso. Umas mais, outros menos. Empresa de saúde, empresa de financeira. Tem segmentos. Principalmente mercado de bens de consumo. Né? Eu trabalhei muito tempo com os maiores players do mundo disso também. Né? Varejo. Tem bastante gente boa nisso. Não é que todo mundo fez, né? Mas a maioria tem isso presente. Isso é fundamento. Eu gosto sempre de voltar assim, porque se você vive o fundamento, você não é. Isso aqui, tudo que eu estou falando é fundamento de uma maneira experiencializada já, sabe? Eu peguei o fundamento e tô agregando a experiência sobre ele, mas é o fundamento. Ótimo. Né? Para envelopar isso daqui nós falamos de método, quase vamos falar assim, quase uma hard skills. Mas tem uma variável nessa história, o dono. Quais são as soft skills, vamos dizer assim, quais são as habilidades, na sua visão, que o dono precisa ter? Porque não adianta ter daqui é uma Ferrari, mas tem um piloto. Quais são os padrões, você que já se reuniu com praticamente os maiores presidentes de empresa, das maiores empresas do mundo, quais são os padrões do dono, do empreendedor, para tornar esses 5 pontos aqui possível? Quais são os comportamentos, na sua visão? Não, ótimo. É o que eu falei, eu tenho essa resposta porque o método eu aplico para mim. Né? Ótimo. E o meu cliente, a narrativa que o meu cliente consome... Por exemplo, eu defini que o mercado endereçável que eu ia atender é pequeno, médio e médio empresário. Certo? Tem 5 milhões de CNPJs. São empresas que faturam acima de 1 milhão por ano. Com exceção das 500 maiores do Brasil, né? Que eu tiro porque elas não têm o perfil de contratar prestadores de serviço como do meu tamanho. Por liability, né? Elas têm que contratar uma Big Four para justificar. Então eu defini esse mercado, são 5 milhões de CNPJs. Então tá, esse é o mercado endereçável. Qual é a narrativa que o meu cliente consome? Que é essa a tua pergunta. A soma dos dois me dá o meu público-alvo, que é o segmento. Então qual é a narrativa que eu entendi? Não adianta eu tentar oferecer isso para alguém que não quer aprender algo novo. Para alguém que acha que o que trouxe até aqui vai continuar levando ele à frente.
Para aquele cara que está na janela procurando o elefante vir ameaçar ele e não vê elefante e continua tocando o dia a dia normal e não enxerga que tem um monte de formiguinha embaixo acabando com a empresa dele. Provocação. Me diga uma empresa no mundo que quebrou porque o segundo lugar foi melhor. Não tem. O que tem é alguém que surge do nada. Alguém com uma proposta nova. Você pode achar. Procura aí. Indústria automotiva agora, quem é que está disruptando? Tesla. Ela existia? 2004. Entendeu? Outra empresa que vai disruptar, no Brasil não chegou ainda, mas está chegando, vai chegar muito forte. Ela já é o número 2 na China, NIO, de carro elétrico. Vai disruptar. É outro nível. É outra mentalidade, outro modelo de negócio. Entende? Se você olhar todos os negócios do Elon Musk, eles são negócios que usam esses 5 pilares. O cara tem a internet do planeta, que não depende de nenhum governo no planeta. Não é um modelo diferente? Não é único? Não é escalável? Né? Mas vamos lá. Voltando ao segmento do empresário para fazer isso. Então, é o empresário que entende que ele precisa reciclar, ele precisa rever certas coisas. A empresa ele pode ser de mega sucesso. E ele não tem que disruptar a empresa. Talvez ele vá fazer um ajuste desses 5. Talvez já está tudo certo. Mas só dele dar um refresh, só dele se provocar de novo, ele pode melhorar a cultura, ele pode ajustar algumas coisas. Então, para mim, a mentalidade é de alguém que tenha consciência ou disponibilidade ou humildade de entender que a ajuda de fora pode servir para alguma coisa. 2 premissas para defender essa tese. A primeira, segundo estudos do Sebrae, das empresas que quebram em até 5 anos, 80% delas quebram por falta de planejamento formal ou falta de conhecimento externo. Por quê? Segunda premissa. Porque a gente foi educado a tentativa e erro como empreendedor. Quem teve uma escola de empreendedorismo? A gente nunca teve e nunca vai ter, do jeito que é o modelo de educação. Entende? E não adianta tu fazer... não adianta a gente ir fazer escola de educação com quem só vende a educação. Eu tenho que fazer com quem faz negócio, com quem viveu, porque o repertório vale muito. E como isso nunca teve disponível, é muito raro ter esse conhecimento disponível. Vou te dar um exemplo. Para eu pedir demissão de onde eu estava para fazer isso, eu abri mão de tanta coisa que eu não conheço um profissional que fez isso no momento que eu fiz de carreira. Eu conheço muita gente em fim de carreira, né, que decide virar consultor, né? Eu sempre brinco nisso, né? E nenhum demérito. Tem repertório e tal, mas desculpa, já era um profissional desatualizado ou com baixa performance, senão ele continuava onde estava, que ganha muito bem. Eu, no auge de crescimento, decido fazer isso por quê? Porque eu vi que eu ia ser o único fazendo isso. Entende? O modelo que eu estou dizendo. Eu tenho que ser único. Se não tem ninguém assim, olha que oportunidade. Então, o segmento de cliente para mim, o empresário tem que ser o cara... Ele não tem que ter maturidade, não é isso. Ele tem que ter consciência de que alguém de fora tem que provocar ele. Não adianta eu pegar uma pessoa que não tem essa disponibilidade e eu querer mudar. Tem 1 milhão de pessoas que tem essa cabeça e tem 4 milhões que não tem. Porque de 5 milhões, 80% vão quebrar por falta de conhecimento externo. Então, automaticamente eu sei que de cada 5, 1 vai ter a consciência. Vou gastar tempo querendo convencer alguém que não tem consciência ou vou buscar atender bem quem já tem? Vou buscar atender quem já tem. Esse é o principal padrão de comportamento que você enxerga nos Total, grandes CEOs. Total. O que eu vejo muito no mercado é o pessoal tá muito atrás da fama, né? Então ele acha que por ele tirar foto com alguém famoso ele vai vender mais, né? Ele sai muito feliz dessas experiências, ele participa, mas no final do dia o ponteiro não muda. Então a internet trouxe essa vamos chamar uma glamorização dos negócios, né? E existe uma parcela que acredita que ela é contra isso tudo e acha que todo mundo que quer ensinar educação também não tem lastro. Então ele se isola, parece que todo mundo é concorrente, eu não posso contar minhas ideias, sabe? E tem uma percentual no meio, que eu estimo na casa de 20%, até pelos estudos, né, que eu me referi, que são as pessoas que estão maduras o suficiente para aproveitar desse mercado. E é o que a gente mais vê. Se você olhar a quantidade de empresa brasileira que está disruptando, é muito grande. Muito grande. E disruptar, eu estou dizendo, o cara pode disruptar na cidade dele, não precisa ir muito longe. Né? Não precisa ir muito longe. Né? Então, vou dar uma provocação para você. Quantos canais de venda você usa hoje na sua empresa? É o cara, 1, televendas, inside sales, sei lá, 2. Cara, sem pensar muito, eu te sugiro 20 aqui. Mas aí eu te pergunto, tu tá concorrendo no mercado com uma faquinha, um revólver e os concorrentes com bazuca, com metralhador, porque eles têm 20. Então, essa já é uma pergunta para questionar um empresário.
Tu tá indo pra uma guerra com pouca arma. É que nem é só analisar uma guerra. Então, esse é o melhor exemplo. O cara vê, pô, eu tô usando só 2. Pois é, olha quanto dinheiro tá deixando na mesa. E quando a gente... eu tenho uma dificuldade, como eu falei no início, vocês me perguntaram o segmento, que é a diferenciação, que é assim, é difícil alguém querer pensar. As pessoas querem, me dá os 10 passos que eu vou fazer, eu vou ficar rico, bucho. O resto, não preciso. Se fosse isso, cara, eu escrevi um livro, tava, sei lá, nos Alpes suíços curtindo a vida. Não é simplesmente isso. Só que a maioria busca isso. Então, às vezes tem que botar real, né, no mercado. Maravilha. Onde as pessoas te encontram? Qual é esse curso? Esse daqui é um curso. Você É o fala meu desses curso. 5 pilares, do método. É um programa empresarial que eu tenho. Como é que você chama esse método aqui? B Corporate. B Corporate. É, B Onde Corporate. B acontece? seja corpo. Acontece em São Paulo. De ser, né? B de ser. É, B de C ou de Bush, né? Toda minha empresa é o B. B Eu chamo, Corporate. B Corporate. Mas é B Corp. Seja corporativo, ele vale tanto para executivo, né? De empresa ou para empresário. Mas tem que ter esse mindset. Tanto, por isso que eu digo, todo mundo não é o cara ir lá e comprar. Todo mundo se aplica, a gente avalia o perfil. Por quê? Eu tenho um compromisso. Todo mundo que vai nessa turma tem o mesmo mindset. Por quê? Cara, não sou eu. Nós temos 40, eu no máximo são 50 pessoas nas turmas, né? Imagina eu colocar 50 executivos do teu lado, com a mesma cabeça que tu, se provocando, se ajudando. Cara, é lindo de ver. As pessoas saem conectadas, às vezes fazem negócio entre si. Então, eu acredito muito nisso. Eu não gosto de grupos grandes, porque grupo grande dispersa, né? Eu quero ter acesso, que a gente... É interessante, uma provocação interessante. Eu saí para fazer isso, né? Que é o B Corporate. Mas esse é o nome do curso. Do curso. É uma E o nome imersão do de 3 método? dias. O nome do método, é assim, é que é o meu livro novo, eu não posso falar o nome, tá? Entendi. Mas eu te diria que o nome mais perto hoje é Diamante das Vendas. Diamante das vendas. Né? Por que diamante? Porque o método desenhado ele forma um diamante. Então, o porquê diamante? Porque tem uma história da minha vida com diamante que eu passei. Então, tem várias conexões. O meu storytelling, desculpem, vai aparecer com isso também. Tudo conecta, sabe? Que faz parte da minha narrativa também. Então, quem quiser saber mais sobre... Poxa, aqui a nossa audiência... Eu quero fazer. Eu também quero, mas você tem que ser aprovada. É. Vamos passar lá. Você só vai ser treinada por ele. Tá Não, lá sou eu. no Clex Club. Não, e outra no coisa- Clex Club, né? Também eu vai sou ser. treinador. Não, e eu sou full time, né? Eu não trago mentores de fora. Eu tenho esse compromisso com as pessoas de garantir que o método seja entregue desse jeito. Já passaram 3 mil e poucas empresas. A nota máxima de avaliação. Então eu sou muito grato às pessoas, né? Porque é generosidade também de quem faz agradecer. Porque tem muita gente que faz, gosta, mas não quer dar nota. E eu consegui despertar essas pessoas. Então eu agradeço muito as pessoas que me deram a confiança de fazer isso. Então esse é o core do que eu faço, né? Eu tenho eventos presenciais de um dia ao longo do ano em São Paulo para conscientizar as pessoas e às vezes dar um start nela para ela fazer alguma coisa. E é o que eu tenho feito. Essa foi a transformação. Para me encontrar, todas as redes sociais é Carlos Busch. B-U-S-C-H. Carlos Busch. Ótimo. E, o curso aqui, para procurar o curso especificamente, quem quiser fazer... Só acessar o meu Instagram, desculpem. Lá tem um link direto para o curso, para os Legal. eventos, tá tudo lá. E são Tudo para muito empresas fácil. que faturam até... Deixa eu explicar isso para não... A gente coloca como um alerta no site Tá. que isso faz parte do método 2. Vamos já explicar, usar o exemplo para explicar um pouco do método 2, da máquina de vendas. Uma das etapas mais importantes no funil de vendas é a gente saber qualificar o cliente que chega. Então, a gente, por vários estudos, eu entendi que se eu definir um critério subjetivo, é difícil. Então, eu tenho que criar um critério quantitativo. A pessoa tem que olhar e dizer, sou ou não sou. Então, eu coloco no site dizendo assim, olha, esse curso é destinado para empresas que faturam pelo menos 1 milhão ao ano. Tá? Mas, Busch, eu faturo 900 mil. Tu pode te aplicar. Por que eu boto isso? Porque provavelmente quem fatura menos de 1 milhão vai dizer assim, é muito alto o investimento. Aí eu gasto muita energia querendo vender para alguém que não pode comprar. Uhum. Então eu prefiro perder um pouquinho de potenciais, se ele respeitar a regra e não se aplicar, do que gastar energia tentando vender para quem não deveria. Aí eu posso frustrar a expectativa, porque ele veio querendo comprar, tu dizer que, né, custa mais caro do que ele gostaria, ou ele não tem a maturidade, então a gente coloca isso. Mas assim, é muito mais... Para mim a preocupação não é quanto dinheiro tu tem, é sim a cabeça que tu tem. Então normalmente a gente entendeu que de uma forma quantitativa eu consigo ter mais probabilidade de ter as pessoas com a cabeça que eu espero. Ótimo, Tá? ótimo. Livro, seriado, o que você indicaria de leitura? Leitura, tem que indicar meu livro, né? Óbvio, né? Muita... Muito além da Muito expectativa. além das Mas, não, expectativas. mas assim,
que parece livro de autoajuda, mas é livro de negócios, né? Ótimo. Eu errei no título, devia ter melhorado meu título no livro. Mas um livro que mudou a minha vida chama-se O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Né? Esse livro mudou radicalmente, li ele na pandemia, em abril, e esse livro fez eu conversar, fazer um coach com o Simon. Animal. E tudo sem pensar, tudo no improviso, aconteceu. E a conversa com ele é parte... um dos grandes pilares que me fizeram tomar a decisão que eu tomei de carreira. Foi uma conversa com ele também. Então, eu acho o livro muito bom por dois motivos, né? Pelo conteúdo e também pelo marco para mim do que ele representa. Ele fala muito da importância da gente saber que a gente está aqui no jogo para continuar no jogo, não para vencer e amanhã perder. A melhor decisão é aquela que mantém a gente jogando, né? Então é isso maravilha, aí. Maravilha. Excelente. Eu tenho esse livro, eu só não li ele ainda agora. Então coloca nas prioridades, você vai gostar muito. E seriados eu tenho uma provocação. Eu não vou sugerir seriado nenhum, até porque eu não assisto muito. Mas a minha provocação é: passe por cima e veja quantos seriados estão lá vendendo narrativa para empresas. Móveis Mortais, a indústria do plástico, a indústria da... É tudo narrativa que alguém está pagando para conduzir as pessoas a uma forma de pensar. Vocês vão se surpreender. Agora. Assim, no meu Mastermind eu mostro para as pessoas muito isso. É assustador. Assustador. Se você assiste, você sai de lá catequizado a tomar uma decisão conforme foi direcionado. Se ela é boa ou ruim, se ela é positiva ou negativa, vai de cada um. Você estava assistindo uma desses dias, que é justamente nessa linha de narrativa. O Jogo do Dinheiro, uma coisa assim, né? Que eu falei, eu já comecei a assistir, falei, não quero assistir junto com você, porque eu já... Entendi, para não... Muito legal. Mas é isso aí, gente. Gente, então... Indica aí esse episódio, mais uma vez, aí para todos. Vamos viralizar esse episódio aqui, hein? Receita, monitoria de bilhões, tá louco? Mande aí pelo menos 5 amigos que você quer que tenha acesso a esse episódio. Siga a gente nas redes sociais. Me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. E @Karen Hassi. Ô, Ju, dá para colocar no livro ainda? Vai ter que tá vai ter que ser. Sensacional isso daqui, gente. Carlos, sem palavras para agradecer. Imagina, essa mentoria. prazer, sei do seu tempo. Poxa, colocou aí à disposição, conheci o Bush há pouco tempo, vou ter a honra de conviver com ele nesse ecossistema que a gente está inserido. Claro. E te agradecer de verdade, viu? Pela entrega, foi incrível. Não, o prazer é meu, cara. Tô aí para isso, tô aí para servir. Contem comigo. Muitíssimo valeu, Bush. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.